pra gente fazer o barulho. Fernando, quero te agradecer aqui, primeiramente, por você ter aceitado esse convite aqui, a gente está conversando e tudo mais. E eu queria saber um pouquinho como que o Fernando se definiria para mim, para o Júnior Vanderleão. Se eu perguntar assim, Fernando, se defina para mim. Como que o Fernando se definiria? Como que é a história do Fernando José? Prazer estar com você. Quem tem que agradecer sou eu, ser recebido tão bem por você, pela sua equipe, aqui na sua casa, de certa forma pela sua família também. É motivo de muita satisfação para mim e de gratidão também, né? Parabéns pelo trabalho, por esse projeto bastante interessante. Eu que sou uma pessoa da comunicação, meu DNA tem a comunicação nele, então eu fico muito feliz de ver pessoas trazendo uma propositura nova de comunicação, de maneira diferente, atenciosa, que possa contribuir com a nossa sociedade. A comunicação é muito importante e ela não é só de falar, ela é de expressar, de se vestir, ela é no comportamento, ela é na escrita. Então, comunicação ela é muito ampla. Tá? Então, parabéns pelo trabalho aí. Acho que ninguém me fez essa pergunta ainda não. 55 anos recém-completados, né? Falar da gente é delicado, né? É complexo. Mas eu me defino como uma pessoa extremamente preocupada em acertar, em mitigar erros, em contribuir com as pessoas que estão à minha volta, seja em que segmento for no meu relacionamento, seja familiar, de amigo, profissional. Uma pessoa que preocupa em evoluir, né? Fazer com que as pessoas cresçam, desenvolvam. Eu sou muito ligado assim a acerto. Quando eu erro, eu tenho dificuldade em lidar com o meu erro. E, e talvez eu tenha essa dificuldade de lidar mais com o meu erro que com o erro das pessoas que estão próximas de mim. Porque eu fico me cobrando. Isso em determinado momento me traz algumas dificuldades. Mas eu me defino como uma pessoa assim, que quer buscar o bem e o crescimento das pessoas. Já tive muita dificuldade na vida e graças a Deus consegui superá-las. Isso também me dá assim uma tranquilidade de saber que o momento está ruim, mas ele vai melhorar, que Uau. depende da gente, do nosso esforço, né, para fazer com que isso possa ser revestido. A gente enxerga que o que a gente é hoje é reflexo do que a gente viveu no passado. E o nosso futuro vai ser reflexo das nossas decisões do presente. Então a vida é assim, esse ciclo, né? E para você pensar assim, a gente sabe que você teve algumas ações no passado, algumas experiências do passado que te fizeram hoje você ter essa mentalidade de sempre buscar acertos. Às vezes a gente aprendeu a valorização dos acertos errando também, né? Então, a partir do momento que você erra, você começa a valorizar mais os acertos. Eu falo isso para algumas pessoas que estão à nossa volta, que ó, o Júnior hoje tem, por mais que não pareça, eu tenho 32 anos. Só que eu tô chegando numa idade que às vezes eu não posso mais errar. Por quê? Porque se eu errar, é difícil você recuperar o tempo perdido e você ainda ganhar mais para você chegar no patamar que você começasse acertando agora. Então você não tem só buscar o prejuízo, você tem que também buscar aquilo, o patamar onde você precisaria estar se você não tivesse errado. E assim, o Fernando José é de Morrinhos, nascido em Morrinhos. Como foi essa escola para você trazer essa mentalidade até hoje? A família da minha mãe é de Morrinhos. Assim, você realmente toca em assunto aí que me faz vir um filme na cabeça, né? O meu pai era policial rodoviária federal, aqui no Rancho Alegre, e minha mãe, uma empregada doméstica, prestava serviço ali no povoado, e teve um relacionamento com meu pai. E aí eu vim ao mundo, né? E aí, há 55 anos atrás, você sabe que isso causava um certo... Era impactante na sociedade, né? Uma mãe solteira, família humilde. Então, por exemplo, o meu avô materno, que é o pai da minha mãe, ele tem um problema em relação a isso. Já era uma pessoa doente
e aceitar a gravidez da minha mãe foi extremamente doloroso para ele, né? Eu imagino na época. Certo. Prova disso, quando eu nasci, passou poucos dias, ele faleceu. Eu penso, eu acho que tem, de uma certa forma, nem que seja pequena, uma ligação com isso também. Indiretamente, às vezes, no Exatamente. subconsciente, né? Exatamente. Mas eu sou morrense, a família da minha mãe é morrense. E depois eu fui manter um relacionamento com a família do meu pai, depois dos 20 anos de idade, 21 anos de idade, quando a minha esposa estava grávida da minha primeira filha, que é a Alissa, que hoje está com 30 anos. Então eu fui conhecer a família do meu pai com 31 anos de idade. E não foi eu que a procurei, foram meus irmãos, parte de pai, que me procuraram aqui em Morrinhos, né? Nós nos conhecemos, hoje nós nos damos muito bem, é muito bem mesmo, né? Eu tenho duas irmãs e um irmão parte de pai. Eles moram em Goiânia e a minha ligação sempre foi Morrinhos. Eu já morei em alguma cidade fora de Morrinhos, mas para acompanhar a minha mãe. Minha mãe é empregada doméstica, já trabalhou em Goiânia, já trabalhou em Itumbiara, em Aparecida de Goiânia. E eu pequeno a acompanhei. Mas depois, com certa dificuldade, eu retornei para Morrinhos, fiquei pouco tempo. Quantos anos mais ou menos você teve? Eu fiquei fora de Morrinhos há uns 2 anos, né? Ou tu era bem novo ainda? Esmereira repartida. Não, eu tinha acho que 2 anos de idade, depois 4, 5 anos de idade, enfim. Foram momentos diferentes que eu morei fora com a minha mãe. Mas depois voltei para minha avó, na propriedade rural, que hoje é minha propriedade rural. É minha propriedade rural, para morar com a minha avó e com meus filhos. Então ali foi uma infância assim, com dificuldade, mas muito cheia de carinho, cheia de amor. Eu acho que isso contribui também com a formação da gente. Os ensinamentos de vó, né? O carinho que a gente recebe no lar, né? Os cuidados que tem com a gente, isso foi assertivo na minha vida, na minha opinião. De ser uma pessoa responsável, querer o bem das pessoas, eu procuro sempre fazer a coisa certa. O Júnior facilita para mim fazer a coisa certa, é por isso que eu me cobro muito. Então eu voltei para ficar com a minha avó na propriedade rural, depois tive que vir para a cidade para estudar, fazer a 5ª série, e foi quando eu fui para o rádio, com 12 anos de idade. Eu fui para o rádio em 1981. Eu estava fazendo a 4ª série, quando eu vim para Morrinhos, para estudar na creche, terminar esse ensino básico, né, a primeira fase do ensino fundamental, que é hoje, para depois para ir para o colégio. Eu tive que falar que ia para o colégio, a 5ª série. Então eu terminei e coincidiu que eu fui para o rádio. Eu empolguei tanto no rádio que, infelizmente, eu larguei de estudar, tão empolgado com o rádio. Eu tinha determinado horário de ficar na rádio, eu ficava o dia todo. Queria estar ali. Larguei de estudar, né? Foi um erro grave, que eu não recomendo ninguém a fazer isso. E outra coisa também, assim, minha mãe é pessoa ímpar, é espetacular, um cara imenso, mas não cobrava muito na época. Não sei se você tem essa noção. Na época, se você trabalhava, ganhava um dinheiro, era responsável, ajudava em casa, já estava ok. Né? Eu não cobrava tanto estudar. Até mesmo uma questão cultural, né? Exatamente. Sim, ela veio também de uma questão cultural, seus avós, propriedades rurais que eram famílias tradicionais, ela trabalhava, então você vê que apesar de ter um pedaço de terra, ela sempre buscava o trabalho fora, então a escola do trabalho dignificar o homem, né? E aí você veio nessa escola e aí o que você se pegou? Ó, o trabalho que dignifica. Então eu já estou trabalhando. Então que na rádio eu já estou trabalhando, né? Mas é um erro grave. Os pais de hoje não devem fazer isso. Tem que cobrar, estudar, melhorar. Na vida, Júlio, eu sou de opinião que a educação é continuada. Continuada. Até quando você está no leito de morte, e infelizmente nós todos vamos passar por isso, você tem que estar aprendendo alguma coisa. O aprendizado é continuado. Então tem que cobrar. Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhas que são médicas e eu sempre cobro delas. Vamos aprimorar, vamos melhorar, vamos estudar, vamos buscar conhecimento. De repente tem hora que um ou outro olha para mim e já faço a leitura do pensamento dela. Mas ele é chato, né? Eu acho, né? Mas eu cobro, acho que tem que aprender. E outra coisa, as mudanças são muito sérias nisso. A rapidez, hoje o que é do momento, que é bom para o momento, pode não ser amanhã. Então a gente tem que aprender, a gente tem que buscar inovação sempre. Né? Eu concordo muito com que um amigo, que ele é procurador-geral hoje da União, que é o Guilherme Shelby, ele fala que, ó, o que é o papel? O papel é a escola ensinar e a família educar. Então ele até tem um livro, trouxe até para a Fabiana Toledo, quando ela era secretária de Educação aqui em Morrinhos, que é esse livro
do nosso amigo Guilherme Shelby, que fala, ó, escola, ensino e família educa. Eu acho que esse é o papel nosso de ver como pai. Como pai. E aqui em casa, eu vou um pouquinho de contramão do que você está compartilhando. Porque minha ideia hoje, o que, que é? Cara, meu filho hoje ele precisa, além de estudar, ele precisa saber como que é o mundo. Ele precisa ter hoje a responsabilidade de como ele agir daqui para frente. Porque a geração dele, as minhas experiências, eu acho que não vão servir muita coisa com ele, porque momentos diferentes, a gente está vendo tecnologia se renovando a cada dia, então aquele que sabia plantar com matraca, hoje nem usa essa matraca mais. Sabe nem o que é isso, hoje é um trator só, aí veio um cara, tinha que ficar em cima da plantadeira para conferir as linhas. Hoje o cara não, tudo automatizado, é um cara só na gabine, planta o dobro, o triplo de área num só trator. Então, sim, vai evoluindo muito. Então, o que hoje eu coloco? Eu prezo muito a educação financeira nos meus filhos. Por quê? Porque eu acredito que essa educação financeira dos meus filhos, eles estão o quê? O mundo dos negócios também forja o caráter. Ah, sim. Então, quando você trabalha uma educação financeira nas crianças, você está forjando diretamente alguns princípios e valores que você comunga também. Sim, claro. Então, dele fazer um bom negócio, e isso que você falou, ele sempre está trazendo acerto. E hoje você está nesses dois mundos, né? Você está na rádio, na área da comunicação, e você hoje é presidente da associação comercial. Então você vive muito essa questão do mercado varejista, do comerciante. E eu queria, às vezes, até te perguntar por curiosidade. Eu não tenho números nem dados, hoje é descritivo, mas você acha que essa área familiar, essa base familiar em tudo, você acha que altera um pouquinho em como o cara se preza na sua empresa, em como o cara leva seus negócios? Também. Você acha que... Também. Ela impacta na vida da pessoa. E você falou algo interessante, a responsabilidade financeira ela é importante quanto à responsabilidade social de viver na sociedade. E faz parte. É uma ligação com a outra. E de fato você tem razão, na minha opinião, por exemplo, tinha que ter no currículo escolar algo ligado à educação financeira. Isso. Tinha que ter no currículo escolar. Não sei em qual fase, primeira fase do ensino fundamental, segunda fase, mas em algum momento... Ele tem um contato, né? Exatamente, isso é importante. Saber como é que você faz um planejamento financeiro, nem que seja mínimo, né, o que você ganha, como é que você gasta, quando você gasta e como você gasta, como é que você pode melhorar suas finanças. Sem dúvida alguma, faz parte da vida da pessoa. Nós não podemos desprezar o lado financeiro, que é o lado capitalista. Nós precisamos. Hoje tudo tem custo, né? Um café, uma água nós estamos bebendo aqui, tem custo. Então, por isso são ações que as pessoas devem se preocupar. E você tem razão em buscar isso para a formação dos seus filhos, né? E é claro, para o mercado de trabalho, isso pode fazer a diferença. A pessoa que tem uma educação financeira vai ter um melhor relacionamento, vai ter um network melhor ali, certo, e vai ter melhor oportunidade. Eu costumo falar... Gestão. Exatamente, eu costumo falar que a sorte nada mais é do que o encontro do preparo com a oportunidade. Quem está preparado, inclusive com a boa educação financeira, pode ter uma melhor sorte quando encontrar a oportunidade, né? E nós, lá na Associação Comercial, eu estou presidente da Associação Comercial e também da CDL, que é a Câmara de Engenheiros Lojistas, as duas entidades, nós, de certa forma, nos preocupamos com isso. Porque nós precisamos formar empresários, lojistas, que sejam competitivos e que estejam inovados no mercado. Por exemplo, a questão da internet, venda online, o e-commerce, é uma preocupação que nós temos. Nós achamos que o espaço físico ele é importante, o empresário tem que ter essa atenção, ter lá um layout externo e interno bacana, que chame atenção, exposição de produtos, que chame atenção também, mas ele precisa se preocupar com isso, essa exposição online do e-commerce, porque senão ele poderá ficar para trás, né? Então nós temos essa preocupação. E eu tenho também aí, João, estou também lá no Conselho de Administração do Cicobi Centro-Sul, que é ligado à parte financeira. O que a gente nota? Que, de fato, muitas pessoas não têm essa preocupação em dar atenção para o lado financeiro, que é fazer um planejamento.
Metas. médio ou longo prazo, para que tenha resultado melhor financeiramente. Porque a pessoa está lá debruçada em serviço, trabalhando, até estudando, melhorando, mas de repente pode ter alguma dificuldade financeiramente. Isso pode impactar na vida da pessoa, inclusive psicologicamente. Nós notamos aí, recentemente nós fizemos um feirão limpa-nome, lá na Associação Comercial e na CDL, foi dentro da semana da FitCon, para colaborar com pessoas que estão com dificuldade de pagar o seu compromisso, né, fazer um elo ali, do empresário, com o devedor, com o devedor, para que tenha essa oportunidade. E nós notamos que tem pessoa que fica até depressiva quando está devendo. Não sai de casa, fica enclausurada, Às vezes não tem consumo, para de consumir, tem dificuldade tendo relacionamento, né? Às vezes dificulta até o relacionamento familiar por conta disso, né? O cara não dorme direito, fica mais nervoso. Às vezes a família atrapalha o relacionamento interpessoal ali, né? Familiar. Exatamente. Responde mal, né? Responde Em determinado momento. Então isso passa pelo que você falou. A educação financeira é importante? Sim, pode evitar até a pessoa chegar na situação de inadimplência que nós estamos falando, que traz outras consequências na vida dela. Eu penso que é importante as autoridades, inclusive, terem essa preocupação e levar isso para o ensino, como você falou. Ensina na escola, educação é em casa. E um complementa o outro, eu penso assim também. Até porque eu nunca gostei que as minhas filhas chamassem professora de tia. Não, tia você tem em casa, porque lá você tem professor. Uau. Tá? Eu sempre defendi isso. E assim, o que eu tô vendo é muito legal nessa conversa que a gente batendo papo. E eu tô vendo que você é um cara muito focado. Por quê? Porque eu posso fazer essa leitura de você, do seu foco, da engrenagem. Porque as coisas que você está diretamente ligado são engrenagens, né? Exemplo, você está aqui na CDL, na Associação Comercial, que andam juntas, atrelado ao mercado lojista, varejista. E aqui você também tem você trabalha hoje, continuamente, desde o seu primeiro emprego. Então tem a durabilidade de você estar num projeto. Você não é um cara que entra num projeto e desiste. Tem uma durabilidade e uma continuidade. Você está na rádio até hoje. E aí você também é empresário, né? Você tem uma empresa de comunicação visual, uma gráfica. Exatamente, eu tenho lá. Aliás, é uma empresa completa, não é só gráfica. Ela tem lá brindes, faz brindes variados, numa impressão que tem durabilidade, né? É uma máquina moderna. Preza qualidade. Exatamente. Tem a fachada comercial, que é impressora em lona, tem em ACM, outras modalidades de fachada, tem o silco 100%, a sublimação 100% na peça, chamam de abadá, ou camisa de time de futebol. Tem bordado também, você puder fazer numa peça, tem o silk menor numa peça também. Enfim, nós temos lá de tudo um pouco dentro dessa empresa de comunicação visual. A minha esposa é quem toma conta lá, eu dou um suporte para ela no dia a dia, mas de fato eu tenho que reconhecer que ela toma conta lá. Eu tenho algumas atividades, muitas são voluntárias, né, atividades voluntárias. Na associação, o CDL, vai para o Conselho do IF Goiano, Conselho de Segurança Pública, outros conselhos, né? Eu tenho o Cicobi Centro-Sul, como faço parte do Conselho de Administração, tem a rádio, tem uma pequena propriedade rural, quando eu crio lá um gado de corte, a pequena propriedade, poucas cabeças, mas tem a dificuldade. Então a esposa toma conta da empresa, que gera empregos, direto e indireto também em Morrinhos, e atende também a região. Tem outras regiões do país com a venda, com a comercialização de brindes. De brindes. Exatamente, vai para outras regiões do país, né? Uau, então isso aí a gente vê que tem todo um ecossistema ligado, né? Interessante. E eu acho que sim, você tem um potencial gigante para estar contribuindo com o nosso desenvolvimento, como contribuiu até agora. Então, assim, e você passou por alguns momentos, alguns ciclos na nossa cidade, que é aquilo que a gente está falando, as experiências no passado te fazem tomar decisões no presente que vão modificar o nosso futuro. Exato. E você passou na época da pandemia também como presidente da Associação Comercial, sim, né? É muito difícil. Como que foi essa situação? Como você vê agora o comerciante? Teve alguma mudança? Alguns a gente sabe que ficou pelo caminho, não por vontade, mas pela situação. Infelizmente eles não conseguiram caminhar por esse momento de escassez e prevalecer até hoje. E outros já tiveram uma crescente
gigante nesse momento de escassez. Como que foi assim? O que você acha que foi o fator importante do cara que teve o crescimento? Esse cara agora que teve o crescimento, ele está tendo uma curva de correção ou ele continua crescendo? Quais são as atitudes no passado que a gente pode trazer para o presente e modificar o futuro? Pensando no lojista, no comerciante, na sua opinião. Olha, planejamento, ele é importante. Você planejar, conhecer mercado, conhecer seu cliente, conhecer seu fornecedor, ter a capacidade de atravessar a adversidade. E a pandemia foi uma grande adversidade. Ela impactou não somente os negócios, ela impactou a família, a vida em sociedade, o convívio com as pessoas, o relacionamento. De fato, você tem que ter um planejamento e se preparar para isso. O que eu recomendo para o empresário? Que ele tenha condições de desenvolver sempre a sua atividade com responsabilidade e seriedade. O que é? Produto, serviço de qualidade, preço justo, bom atendimento, ser honesto. Acima de tudo, quem é honesto consegue superar o desafio. Exatamente. A questão aí da pandemia, de fato, muitos segmentos tiveram crescimento e outros ficaram no meio do caminho. Mas estão conseguindo se realocar depois da pandemia. Porque alguns setores voltaram forte depois da pandemia e acabam contribuindo para essa retomada de quem ficou no meio do caminho. Né? Quem se dá melhor nisso aí? Volta a falar. Quem tem melhor preparo, quem tem melhor habilidade para lidar com o mercado. Porque o lojista, o comerciante, o empresário, ele é habilidoso. Ele é habilidoso em comprar, em vender, em atender, em mostrar o seu produto, o seu serviço. Ele tem que ter essa característica. Né? Porque senão ele não vai sobressair no mercado. O mercado ele é competitivo. Ele briga, né? Tem uma briga interna. E essa competitividade ela é interessante. Né? Você pode observar, por exemplo, que determinados segmentos de comércio eles procuram se instalar quase que na mesma região na cidade. Por exemplo, móveis eletrodomésticos. Por quê? Porque aquela competitividade ela é sadia ali, ela envolve o público, atrai o público para ali e faz o público consumir ali, né? Já é uma característica. Então, a competitividade ela é salutar no mercado. Né? Ela incentiva o consumidor a ir às compras. Né? Isso é importante. E eles criam uma comunidade ali, né? Uma comunidade de consumidores. Exatamente. É bom um cara cotar aqui, aquela briga de valores. O comerciante o cliente que vai desfrutar dessa competição também, né? Isso. Dessa concorrência de valores. Tem benefício para ele, né? Tem benefício para o cliente. A questão do atendimento, do produto, do preço. Quem tem melhor atendimento, quem tem melhor produto e quem tem o melhor preço pode se dar melhor nessa competição. Então, e quem é beneficiado? O cliente. Aliás, nós, como representantes lá do setor produtivo de Morrinhos, desse setor empresarial, nós temos uma extrema preocupação em agradar o cliente. Eu falo o seguinte, o cliente é a nossa galinha dos ovos de ouro. Ele tem que ser respeitado, ele tem que ser tratado com seriedade. O empresário tem que atender bem, tem que ser correto. Né? Eu fui procurado pelo PROCON municipal para saber se a gente fazia algum tipo de parceria, se tinha interesse. E claro, porque nós também somos consumidores, todos nós somos consumidores. O que nós queremos? Melhor. Então nós temos que ter parceria com quem está defendendo o direito do consumidor, sim. O empresário tem que ter essa preocupação, viu, Júnior? Uau, a gente também quero até convidar o Levi Fidelis aí, que é o PROCON estadual. Mas às vezes a gente está trazendo, a gente hoje comunga, está no mesmo partido político, né? Às vezes a gente não fala muito sobre política aqui, mas hoje a gente se encontra no Novo. Eu, tanto ele, a gente está no Partido Novo. Vamos ver se a gente marca uma visita para você, para a gente conversar, trazer. E assim, é sempre bom conectar pessoas com o mesmo propósito, né, Fernando? É uma sinergia, né? Isso. E nessa questão da gente estar conectando pessoas com o mesmo propósito, o que você acha que a gente pode fazer um comerciante para ele não se isolar? Qual a mentalidade que ele tem que ter, às vezes, de relacionar com algumas pessoas do mesmo propósito que ele, do mesmo nicho que ele? Como que esse comerciante ele tem que se isolar e falar, ó, vou cuidar só da minha empresa ou não? A gente tem que ter uma comunidade, a gente tem que ter diálogo, até mesmo para saber a dificuldade do outro, pegar um conselho, porque eu vejo isso, né?
que tem algumas pessoas que têm ressalva em estar sentado à mesa com um concorrente, vamos falar, que na verdade não é concorrente, ele só trabalha no mesmo ramo. E se ele está perdendo uma oportunidade, às vezes, de aprendizado, de conselhos, porque quando você senta com uma pessoa do mesmo nicho, do mesmo ramo de atuação que você tem a oportunidade de perguntar até como vencer uma dor que você está tendo atual. Como que você enxerga isso hoje no comerciante, no empresário? Ele tem essa mentalidade de sentar realmente, ou ele ainda é meio isolado? O que ele deveria fazer a respeito disso? Ó, você sabe que qualquer segmento as pessoas são diversificadas. Certo. Não tem comportamento uniforme. Mas assim, é preciso ter preocupação em praticar o chamado network. Eu até não gosto muito da expressão americana, não, mas a gente usa muito, isso está na moda, né? Isso. O que é network? É relacionamento. Então sem dúvida alguma, muito significativo você manter um bom relacionamento. Você conhecer, não é só conhecer o mercado onde você atua, não é só conhecer o produto que você comercializa, ou o serviço que você comercializa. Você tem que conhecer de maneira ampla. Até porque eu falei agora há pouco e volto a repetir, a educação ela é continuada e, consequentemente, o conhecimento também. E hoje, principalmente, nós falamos aqui de tecnologia, você trouxe exemplo de matraca, né? Tem muita gente que certamente não sabe Não sabe nem que é matraca. Agora, para operar um trator, você tem que ter conhecimento de GPS, altimetria, internet, matemática, inglês, né? Porque normalmente os manuais aí vêm até em outras línguas, né? Então, para o empresário não é diferente, ele precisa se relacionar. Como é que ele consegue fazer isso? Participando de eventos. Não fique só na sua cidade. Vai conhecer pessoas, vai conhecer empresários, vai conhecer pessoas que atuam em outro mercado, em outra cidade, em outro estado, em outro país. Saber como é que é a cultura. A questão da cultura é importante. Nós já falamos desse assunto aqui no começo da nossa conversa, né? As questões culturais, elas impactam na vida da pessoa e impactam também na vida do empresário. Então, é importante que ele participe, que ele viaje, que ele tenha conhecimento. Até numa viagem de passeio com a família, você pode conhecer. Você que atua em um determinado segmento, está lá na praia ou outro lugar turístico, você vai fazer ali um trabalho para conhecer como é que funciona ali. E você pode trazer essa experiência para a sua atividade no dia a dia. Então, participar de palestra, curso, treinamento, né, tudo isso é importante. Nós, por exemplo, realizamos a FitCon, que é a Feira da Indústria, Turismo e Comércio. Quando você fala nesse assunto aí, eu tenho que ressaltar que a feira é para network, relacionamento e prospecção de negócios. Ótimo que foram feitos muitos negócios, nós tivemos quase 7 milhões de negócios na última feira, bastante interessante, né? Mas é também para isso que nós estamos falando aqui. É para o Fernando falar com o Júnior Pantaleão. Júnior, como é que está na sua atividade lá? O que está funcionando bem, o que não está? O Júnior falar comigo, como é que funciona lá? E a gente vai trocando conhecimento. Ali é uma escola também, né? Então não dá para ficar no mundo isolado ali. Você tem que se relacionar. Você tem que saber o que o outro faz e você tem que ter a habilidade de saber no que ele faz, o que é assertivo ou não, para você trazer para a sua realidade, para você mitigar erros, ou seja, diminuir erros e ser mais assertivo também na sua vida profissional. E ajuda a vida pessoal também. A gente, quando amplia esse conhecimento, a gente melhora como pessoa também. Viu? Você se fortalece na comunidade, né? E a gente falando disso, você trouxe na minha mente uma lembrança que eu tive quando eu vi uma palavra do bispo Fabrício Miguel, que a gente falando de network e ser intencional com isso, quando a gente viaja para as férias com a família e tudo mais, ele falou que a partir do momento que ele entendeu a proposta de ser intencional, nunca mais ele entrou num voo e dormiu a viagem. Ou seja, sempre ele busca saber quem está sentado do lado. Sempre ele busca conhecer uma pessoa ali. Porque às vezes a oportunidade está sentada aqui do seu lado. Às vezes você tem uma pessoa ali que ele pode te auxiliar em algo. E você também pode contribuir. Não é uma moeda que só vem. Porque a gente vive numa mão dupla. A gente gosta sim de receber conselhos, aprender, mas é satisfatório quando você pode ensinar e contribuir. A gente fica feliz, não fica? Sim. Às vezes quando o comerciante chega lá e fala, rapaz, o Fernando
me ajudou nessa tomada de decisão. Às vezes é mais Os olhos gratificante, brilham diferente. às vezes é mais gratificante do que até você receber. Exatamente. O fato de você dar. No nosso dia a dia, eu tenho a convicção que é melhor você ajudar do que ser ajudado. É isso aí. E o que o bispo falou, bispo, né? É, o bispo Fabrício Falou para Miguel. você, tá dentro daquilo que eu falei. Por que ele senta com a pessoa ao lado e quer saber quem é, como é que a pessoa atua, quem é a pessoa? Porque ele pode estar no encontro, pode estar à sorte que o encontro do preparo com a oportunidade. O preparo com a oportunidade. A oportunidade pode estar ali. Então a gente precisa Eu isso. também não durmo em voo, não. Precisamos... Mas que é mais de medo mesmo. Tem medo então, Fernando? Esse negócio é terra? Não fico assim muito tranquilo em voo, não. Mas eu gosto de passear, eu gosto de conhecer lugares. É interessante, o Júlio, a gente fala sobre isso. Eu vou à praia, por exemplo, tá vendo que nem me interessa ali é areia, ali, interessa conhecer o local, conhecer o lugar, a história do lugar, o que aconteceu ali no passado. Eu adoro, assim, saber da história, da origem, quem passou por lá, o que foi feito, o que foi importante. Eu gosto disso, eu gosto da história, realmente. Já teve alguma vez em Petrópolis? Não, eu tive no Rio, mas não tive em Petrópolis. Tive em Nova Petrópolis, que é Rio Grande do Sul. Rio Grande do onde Sul. começou o cooperativismo financeiro no Brasil. Aí, para mim, foi impactante que eu parei. Ele falou, não, quero conhecer a cidade. É aqui que um padre trouxe a cooperativa financeira, a primeira, e foi implantada no Brasil em 1903. E aqui começou a cooperativa. Eu sou muito ligado ao associativismo, né? Fatos históricos. A cooperativa, para mim, cooperar é ser um associado a uma cooperativa. Certo. Estão ligados ali. Então ali eu quis conhecer ali, saber, porque eu acho que o cooperativismo é muito importante. E com certeza você trouxe experiências ali, vivendo um fato histórico, buscando aquela experiência para suas experiências atuais, né? Sim. Como conselho de administração do Cicobi, você busca alguma coisa ali, porque aquilo que deu certo no passado contribui muito para o acerto do presente, né? Aquilo que você sempre busca, que é sempre acertar. A gente tem que ver o que deu certo lá no passado para a gente estar melhorando esses acertos, né? Eu li uma viagem interessante, se você conhece aquela região, eu estou até... Você perguntou se eu conheço a Petrópolis, que não, estou mudando o tempo para o Rio Grande do Sul. Não sei se você conhece aquela região ali, eu desci em Porto Alegre, peguei um carro e fui para Gramado. Passa por Nova Petrópolis. Ali eu fui para Gramado, que é o dia Gramado. E assim, eu não sou muito ligado a frio, não. Fui, essa viagem não vou gostar, não. E fiquei extremamente feliz. Cultural, né? A questão cultural lá. Aí você vai ter uma grande obra ali. Mas cadê muro? Tijolo? Cadê a areia dessa obra? Não tem nada aqui na calçada, na rua. Tá tudo lá no canto, lá. A cidade é bonita, organizada e está sempre evoluindo e crescendo. Sempre em obra a cidade. E você vê essa educação, esse jeito diferente das pessoas lidarem na construção civil também. Além do atendimento, né, que é interessante. Então ali eu acabei aprendendo ali que a gente tem que ter um comportamento diferenciado e zelar para o bem comum. Sempre preocupar com o bem comum. Aquilo que não é bom para você, certamente não é bom para as outras pessoas que fazem parte da comunidade onde você está inserido. Na verdade, os sulistas ali, né, o pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná também, eu admiro muito eles. Sou goiano e aonde eu vou no Brasil, eu tento levar alguma coisinha do pedaço do meu Goiás. Ou é um doce de leite na palha. Piqui, às vezes, a gente não tem muita acessibilidade pelo cheiro, às vezes, né? Sim. Então, às vezes, assim, dificulta, às vezes, você levar uma conserva, mas quando é possível, eu levo ainda. Então, eu sempre levo um queijinho. A gente tem uma parceira aí, que é Queijaria Terra Roxa também, morriense. Quero te convidar até para ir lá na propriedade dela, conhecer a produção, viu? Faço questão. Ela já teve aqui, a Ana. É uma pessoa muito agradável, a gente sempre tem, a gente tem algumas parcerias aí. É da família Amorim? Aquino. Aquino, né? Aquino. Não tem ligação com o Amorim, não. A Ana Aquino. Então, assim, ela fez essa queijaria e ela verticalizou a fazenda dela. Uma coisa que eu admiro também numa propriedade, que é o quê? O comerciante, todo mundo que tem esse negócio, verticalizar a produção dele. Não ser mais um vendedor de matéria-prima. Ser um vendedor de produto final, que ele está agregando toda a esteira de produção à atividade dele. Então, ela é uma pessoa de exemplo. E eu pego esse produto e levo para os 4 cantos. Por ser bairrista. Está divulgando Morrinhos. Por ser bairrista. Eu gosto de ser morriense, amo ser goiano, então falo assim, todo lugar que eu vou falar, os goianos vão dominar o mundo. Porque todo lugar que eu vejo tem um goianinho. Então
Então a gente está indo, avançando. Mas isso me inspira. Eu me inspiro em quem? No pessoal do Sul. São trabalhadores demais. Eles têm alguns princípios, valorizam os princípios e valores que eu também comungo, são muito familiares. Então eles têm um tempo de comunhão deles. O gaúcho em si... Ele mantém aquela cultura que muitos vieram da Europa, né, e mantém aquela cultura, nós falamos agora há pouco. Isso, né? Então são pessoas que conservam os princípios lá do passado. Até hoje, você senta com um sulista, quem bebe chimarrão, ele fala, ó, o tempo do mate é sagrado, vamos matear aqui. Então aquele tempo de matear, aquilo é gostoso. Por quê? Porque é uma experiência, não é somente uma bebida. Não é o cara sentar para tomar simplesmente uma bebida. Ele está mateando, ele está tendo uma comunhão. A guampa está rodando ali, o que está tendo? Ele está tendo uma comunhão, ele está tendo o fato de uma aprendizagem. Eles falam que até na guerra se respeitava o tempo do mate, né? A guerra se cessava lá no sul para os caras matear, tinha a hora de matear. E a hora de matear ninguém atacava ninguém. Então tinha a hora de ter o mate. E eles prezam muito a questão cultural, que o gaúcho fala que ele abriu o mato a facão. Então tá aí desde lá do começo o princípio deles trabalharem. E a gente vê aqui no Goiás, Mato Grosso, a região do Pará agora, subindo ali, Maranhão até, a gente consegue enxergar alguns gaúchos que são um dos maiores produtores rurais. Então na nossa atividade como produtor rural, a gente se encontra com muito gaúcho. E eles verdadeiramente são trabalhadores. É uma cultura que eu admiro muito, que eu me espelho. E eu acho que o goiano precisa disso, né? De uma inspiração. Os filhos vão se inspirar em quem? Nos pais, para crescer. E você fala algo interessante, né? Esse momento de matear é disciplinar também, né? Está praticando uma disciplina. Disciplina, né? A gente tem que ser disciplinado em tudo que a gente faz, né? A gente vê muito isso hoje, né? Em dietas, exercícios. Essa disciplina mantém-se uma cultura do passado, mas inovada, certo, com tecnologia. Isso ajuda também a desenvolver. Quando você fala nessa região produtiva aí, que os gaúchos estão invadindo, eu tenho acompanhado aí, eu tenho lido sobre isso, que é a região do Mato Piba, né? Mato Piba, pá, né, já. Mato Piba, Maranhão... Piba. E agora Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Pará. Bahia e Pará. Mato Piba, pá. Termina com Bahia. Com Bahia e pá agora com a expansão do Pará. Pará, então, exatamente. Os gaúchos estão invadindo essa região aí, eu tenho observado isso aí. Além de invadir, eles estão... Invadindo no bom sentido, isso. No bom sentido. A gente... Fala invasão, tem que explicar que invasão é a concorrência, não é a gente, não. Então, assim, eles estão prosperando a terra, que é onde eu vejo que eles trazendo chegam. Cultura e tecnologia. Eles chegam com prosperidade, com mentalidade de avanço, mentalidade de produtividade, mentalidade de performance. Então, cara, eu sou um admirador da cultura gaúcha e sulista, sabe? A gente teve agora em Chapadão do Sul, esses tempos atrás, que é isso, é uma cidade de 36 anos, 30 mil habitantes, crescimento de 10% ao ano, Fernando. A gente tem que estar nesses lugares para aprender, cara. Sim. A gente, está sendo feito ali os nossos líderes, aquelas pessoas que estão à frente da nossa sociedade, precisam sair. Não podem ficar somente olhando aqui para a gestão. A gente precisa andar, a gente precisa saber o que está dando certo aqui do lado. E a sorte de Morrinhos é que a gente tem bons gestores. Então acredito que também eles têm os olhos à volta, olhando o que deu certo de um lado, o que deu certo de outro. Acredito que a gente avança também nesse sentido. Mas assim funciona o empresário também. Ele precisa sair da empresa dele. Ele precisa sair, igual o senhor falou. Precisa ir na praia, ele precisa ver qual que é a empresa que dá certo ali. Por que deu certo? Como é que é a logística lá? Como que é a logística? Como que ele compra? Como que é o fator de compra? Como que é o fator de vendas? Uma empresa só tem sucesso se ela tiver vendas. A gente estava discutindo esses dias sentado em uma feirinha ali em Goiânia, e a gente tem um amigo, até vizinho nosso, Caldas Novense, ali que ele citou, falou, cara, eu acho que as empresas deviam formalizar mais eventos de vendas, capacitar o pessoal de vendas. Por quê? Porque as vendas geram tudo isso. E eu até comprei o desafio com ele. Falei, ó, o dia que você formalizar isso, me chama que eu quero fazer parte disso. A gente chega num ponto, Fernando, que às vezes a vida é tão corrida que a gente sacrifica, às vezes, até a nossa
até vida pessoal, vida familiar. A coisa que mais me dói às vezes na viagem é meus filhos me ligarem e falar assim, tô com saudade, papai. Ou então a hora que eu vou despedir, principalmente minha novinha fala muito isso pra mim, né? Fala, papai, não vai hoje não. Ah, aquilo ali aperta o coração, né? Aquilo ali deixa, mas assim, quando você enxerga o propósito, que você não tá correndo atrás só do desenvolvimento seu, mas outras pessoas dependem também da sua saída, dependem da sua movimentação, para elas se movimentarem também, sim, a responsabilidade está sobre suas costas. Você fala, cara, se eu não sair, não é só a minha família que está sacrificando, é das outras pessoas que estão ligadas a gente também. Então a gente é toda uma esteira que se move juntamente com a gente. Isso é legal, bacana. E aí, a gente pensando dessa forma, Fernando, quando a gente sai, vê o que dá certo e traz isso, Sorriso também tem um dado fantástico. É uma cidade que cresce 20% ao ano. Uma cidade de 35 anos. Então, aonde está o segredo para você? Cidades e empresas bem novas. A gente tem várias startups aí que valem o quê? Bilhões de mercado. Exatamente. Tem um valuation aí. Aonde está o segredo? Startup é o nicho agora do valor não ser ligado diretamente ao tempo de experiência. Obviamente que aqueles CEOs existe uma experiência por trás. Elas é nova no CNPJ. Alguma coisa tem ali que eles aprenderam, que eles têm habilidade, isso, que aperfeiçoaram ali. Por trás de um novo CNPJ existe um velho CPF, exemplo. Uma velha experiência no CNPF. Sim, sim. Pessoal de Chapadão, a gente conhecia alguns produtores lá, até o seu Walter lá, que é presidente do Sindicato Rural, um grande produtor, só naquela região ali planta 28 mil hectares. Então, o tamanho do produtor paranaense, então assim, admirei a pessoa dele, e a gente pôde ver o quê? Que ele chegou ali em 80, então já tinha uma experiência, já tinha uma vivência, a família veio trazendo, por trás de um sucesso de uma cidade nova, tem uma experiência aqui. O Fernando, por trás de uma boa gestão agora na associação comercial, tem quantos anos de experiência que você veio trazendo? Então, de outros segmentos. Como que a gente faz essa fusão? Se eu sou novo de idade, empresário, sou novo de idade, como que eu busco essa experiência do passado para crescer a minha empresa agora? E às vezes eu tive uma experiência, eu tenho que mudar de mentalidade para ser empresário. Exemplo, até hoje eu trabalhei como funcionário. É momento de eu sair para o autônomo? É momento de eu montar o meu próprio negócio? Como que a gente pode fazer essa junção para contribuir assim, com as outras pessoas? Bom, importante, os princípios você não vai mudar. Se você está num segmento diferente, se você está num local, numa cidade diferente, se você está como colaborador e vai ser empregador, os princípios você não pode alterar. Se você for alterar seus princípios, você poderá não ter sucesso. Agora, uma questão importante que você fala é de empreendimentos novos que dão certo. É questão também de encontrar o mercado, ter a capacidade até intelectual de saber que aquele segmento está propício para ter sucesso neste momento. O que a gente vê em relação a isso? Por exemplo, tudo ligado à tecnologia, a chance de acertar é maior. A gente vê aí, esse pessoal fica bilionário de tecnologia, esse da comunicação, que inovou a comunicação, esse pessoal bilionário com as redes sociais. Então, eles tiveram conhecimento ali, mesmo jovem, na formação acadêmica, ou seja, em faculdade, tiveram a visão de que era o momento para fazer aquele investimento e tiveram a coragem de fazer também. Agora é importante, Júlio, o empresário é ter coragem. Atividade é de risco. Qualquer atividade é de risco. Algumas mais, outras menos. Eu sempre falo, quando tem oportunidade, que atividade financeira, por exemplo, quem lida com crédito, você não vai ficar preocupado em ter problema lidando com crédito, porque você vai ter problema. Você tem que ter ousadia também na sua atividade. Algumas atividades é importante ter ousadia para ter sucesso. Nem todo mundo vai conseguir. De repente, uma pessoa faz tudo certinho, está preparado e não consegue atingir o objetivo em relação a outra pessoa do mesmo patamar. Preparado, organizado, extremamente competente e obtém sucesso.
Isso também é difícil você mensurar isso. Isso é como, eu sei que você gosta aí de futebol, de uma música, isso é como artista, jogador de futebol, né? Tem muitos talentosos aí que não fizeram sucesso. Você não gosta muito de futebol não, né? Muito. Ah, mas torce pro Flamengo, como que gosta de futebol, pô? Pô, isso aí vem lá do passado, né? Que antigamente lá, então é interessante, ó, lá na chácara, lá que eu te falei que fui criado com a minha avó, eu gostava de ouvir rádio, já desde criança. Eu ouvia muita Rádio Globo do Rio. E aí eu gostava de ouvir jogos do Vasco, por causa do Roberto Dinamite, e do Flamengo, por causa do Zico. Eu fiquei entre Vasco e Flamengo, entre Vasco e Flamengo, e fui torcer pro Flamengo. Mas eu sou um flamenguista diferente, eu não torço contra o Vasco. Sinceramente, porque ficou uma simpatia pelo Roberto Dinamite, que eu achava que ele era bom demais pelo que falava no rádio. Assim como o Zico. Depois eu fui ver imagem na TV, de fato, ele é diferenciado, o Roberto Dinamite, né? Eu Assim acho que como o agora, Zico. depois dessa conversa, eu acho que você vai sair daqui um pouquinho palmeirense também, né? Ih, rapaz, aí tem até relacionamento familiar com o Palmeiras lá, né? Tem o pessoal da família lá. Aí, ó, tá vendo? Tem tudo você. Será Meu sogro é bem-vindo. palmeirense, e vem os netos dele, o filho dele que é meu cunhado, palmeirense, o pessoal gosta do Palmeiras lá. Viu? Avante palestra. Não tem essa também não. de fato, assim, torcer é interessante, né? E tem a ver também aí, na minha opinião, com negócios também. Porque, né, Total. A gestão, a gente vê que o Palmeiras e outra coisa é o também. que é, porque tem uma Nós já gestão falamos- empresarial. Nós já falamos agora há pouco sobre isso. Nem tudo vai pela razão. Você falou muito bem, eu não esqueci. Vai pelo coração também. Então você tem a ver com o coração. Por mais que você está inserido no estado, numa cidade, você como tem lá a paixão lá quando era criança, de repente, num Goiás e Flamengo, você brincar, eu torço pro Flamengo, mesmo sendo bairrista. Isso. Entendeu? Como é que o coração, como é que a paixão fala mais do que a razão? E tem essa característica. Acho que isso é inerente do ser humano. E você não pode criticar a pessoa por ser assim. Uau. Você tem que respeitar o jeito de sentir das pessoas, o jeito de agir, desde que esse jeito de sentir e de agir não atrapalhe você de maneira direta ou indiretamente. Então, acho que o empresário também pode agir lá e deve agir também com o coração, com aquilo que ele acha que vai dar certo, que pode ter sucesso. É claro que você não pode dispensar as outras ferramentas que nós já falamos, que é ter conhecimento, estudar, planejar, aprender e ser extremamente correto no que você faz. E aí a possibilidade de você ter sucesso aumenta bastante. Não vai garantir sucesso, viu? Não vá falar aqui que, Fernando e Júnior falaram lá e eu fiz tudo certinho e não consegui. Isso acontece. Mas perseverança, resiliência, tem tudo para dar certo, né? Se não deu. É a mesma coisa da gente chutar no gol várias vezes. Uma hora a bola vai entrar. Uma hora a bola vai entrar. Você sabia que a gente começou esse podcast pensando dessa forma? Não é o primeiro vídeo que vai dar viralização. Não é o primeiro vídeo que você vai atingir 1000 visualizações no primeiro vídeo. É você fazer continuamente até você acertar a bola. Então, assim, e aqui o propósito é muito mais do que visualizações. Se a gente tiver 2 visualizações, mas dentro dessa 1 ou 2 visualizações, a gente conseguir contribuir com quem está ouvindo, a gente chegou no nosso objetivo, chegou no nosso propósito. Que é o quê? Eu passei por um momento difícil. E nesse momento difícil eu tive conselhos. Eu soube escutar alguma coisa que me ajudou a virar uma chave. Mudar o rumo da minha jornada. Eu vejo como se eu tivesse escutado aquela vozinha dos navegadores aí, ou do Maps, ou do Waze, recalculando rota. Então acho que a gente precisa de vozes que estão direcionando a gente, recalculando a rota. Se está recalculando é porque você errou em algum ponto. Você passou por um caminho que não deveria ter passado. Então tem que recalcular a rota e voltar para você chegar naquele destino final seu. E esse testemunho que você dá é interessante também. Nós estamos falando muito de empresário, até porque eu estou ligado no setor empresarial. Certo. Para o empresário também. De repente ele precisa virar a chave. Isso. Momento. E para virar a chave, o que tem que ter? Você tocou uma palavra interessante agora há pouco. Resiliência. Você tem que entender melhor a dificuldade, o problema e assimilar aquilo melhor. Para evitar mais dificuldade ainda. Quando você tem resiliência, quer entender melhor, compreender melhor, você realmente consegue mudar a rota e trazer algo que possa ter benefício para você. Eu acho que tem 2 coisas que as pessoas têm que ter preocupação, Júnior.
Você fala em resiliência, eu acho que é empatia também. Acho que resiliência, você entende melhor a dificuldade que você está passando, empatia, você consegue entender melhor a dificuldade que as outras pessoas estão passando também. Acho que quando você pratica resiliência e empatia, a possibilidade de você ser assertivo é muito maior. Isso não só empresarialmente, mas pessoalmente também. A gente precisa praticar mais isso, tá? Uau. E a gente falando muito do método empresarial, algumas pessoas até acham que não. Eu acho que estão ligados diretamente. Poder público com a área empresarial. Eu acho que o poder público é uma grande empresa, que às vezes tem até uma responsabilidade maior, porque ele não gera recurso dele, privado. Não visa o lucro, visa o benefício comum. Isso, né? ele visa o quê? O recurso do outro ainda. Então, ele investe sobre um recurso de todos nós. É um recurso nosso, um investimento nosso, que vai gerar benefícios a toda a nossa comunidade. E como você enxerga, então, essa ligação entre o lado empresarial e o poder público? Como você faz esse paralelo entre você? Você é adepto, às vezes, aos empresários e está envolvido diretamente na política, ou você acha que são esferas diferentes? Opinião do Fernando José. Como que ele vê isso? A política, ela impacta a vida de todo mundo, né? Seu filho, que você falou agora há pouco, que fica com saudade de você, porque tá novo, pai, não demora na viagem, não. A política impacta isso. Do recém-nascido, eu tenho uma neta agora, que é linda, a Clara. Ela tem 6 meses, a política impacta na vida dela, impacta na vida da minha mãe, que tem 87 anos, enfim, de todo mundo. Então a política é muito sério. As pessoas corretas, seja de que segmento for, devem participar da política. Eu costumo falar o seguinte, eu já ouvi muito que política, futebol, religião não se discutem. Aí, vírgula. Religião, futebol, você pode até discutir, fique à vontade. Mas a política você tem que discutir sim. E a discussão que eu falo no bom sentido, você tem que conversar sobre política. Você tem que conhecer política, tem que saber como é que funciona. Tem que saber quais são as pessoas que estão na política. E o setor empresarial, ele é muito importante para o setor público. Por quê? A maioria dos recursos que mantém todas as esferas do setor público vem do setor produtivo, do setor empresarial. Então ele deve participar, ele deve, no mínimo, acompanhar o que acontece. E nós, por exemplo, nós temos toda uma estrutura dentro das nossas entidades que acompanha os acontecimentos políticos no dia a dia, seja ele em Brasília, em Goiânia ou em Morrinhos. Morrinhos fica fácil, porque nós estamos aqui no dia a dia, nós sabemos o que acontece. Mas nós temos equipe que fica em Brasília e em Goiânia acompanhando a movimentação política. O deputado lançou um projeto que pode impactar o setor empresarial. Nós temos essa informação, né? Nós somos ligados aí a 2 federações, que é a FACIEG, Federação das Associações Comerciais do Estado de Goiás, e a FCDL, que é a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas. Tem profissionais, inclusive do direito público, acompanhando toda essa movimentação aí em Brasília e Goiânia. Daí, por si só, fala tanto que é importante o empresário acompanhar e participar também da política, né, sem dúvida alguma. E você fala aí com relação a recursos, né, do setor público, né, e recursos são nossos, né? Então nós temos que saber como é que eles são aplicados, de que maneira, né? Todo cidadão tem esse direito, ainda mais o setor empresarial, tem que acompanhar sim. Eu falo o seguinte, Júnior, eu mantenho um bom relacionamento com muitos prefeitos, muitos vereadores, né? Com o governador, não, o governador está mais distante, né? O governador que eu mantive mais relacionamento, quando foi governador, foi o Naftali, que é morrense, o Helenês também. Aliás, na minha opinião, o Morrinhos deve muito ao Helenês e ao Naftali. O crescimento, o desenvolvimento que nós experimentamos aqui hoje em Morrinhos, que tem sido muito bons, se deve muito a esses dois, que ajudaram bastante lá atrás da nossa cidade. Uau. Então eu tenho esse relacionamento com o prefeito. Eu costumo falar o seguinte, que é interessante alguém ressaltar que o prefeito, ele não faz, o governador não faz, ele administra o recurso para fazer bem com o recurso, fazer bem para a sociedade, para a comunidade, esse recurso. Então, se fez uma rodovia, ele não fez, ele administrou o recurso público para aplicar naquela rodovia. Eu acho que é importante a sociedade ter conhecimento disso. Ali é uma obrigação do gestor público aplicar bem os recursos que vêm de toda a sociedade. Tá? Uma coisa que eu venho admirando na nossa cidade e em todos os outros interiores, que a parte médica ela tem uma facilidade em entrar no poder público pelo lado do executivo.
E aí, observando os pontos em questão, o médico às vezes tem um fator predominante que é valorizado nisso, que é o modo de servir. A pessoa sempre vai no consultório a ser servida. Então ele sempre está ali, é disposto a ser doado. E se a gente for fazer um paralelo entre o médico e o comerciante, às vezes a pessoa que está à frente da associação comercial, é a mesma motivação. O comerciante ele está disposto a quê? A servir o cliente também. Exatamente. Porque ele não busca um produto errado, que não vai ter serventia para o cliente, e vai colocar na loja dele, porque vai ficar parado. E nem pode vendê-lo Nem para o cliente pode, sabendo que não vai servir. que vai defeito. Seria desonestidade. Desonestidade. Então, quando você vê um comerciante cheio dessa motivação e tudo mais, a gente enxerga o quê? Que ele também tem a motivação. Então, eu queria despertar até para as outras pessoas olharem para esse lado empresarial. Como que é o cara que gere? Porque às vezes o médico não é fazendo nenhum paralelo. Às vezes ele é um bom servidor, mas é um mau gestor. Eu conheço alguns médicos que são maus gestores. Que às vezes recebem, e às vezes não tem um crescimento, às vezes que tem um empresário de pequeno escalão. Mas o empresário de pequeno escalão, ele está pronto para servir, pronto para enganjar e pronto para gerir. Que é aquilo que você falou, fazer essa gestão de recursos. E assim, eu comungo da mesma ideia que você, Fernando. Eu acredito que nós precisamos estar ativos 100% na área política. Se eu não sou candidato, eu preciso estar pelo menos contribuindo. Porque é o direito de escolha. Se você se abstém de escolher, como você vai se posicionar na hora de cobrar? O fato de você fazer parte desse processo, você tem a forma de cobrar, tanto do seu candidato, tanto um candidato contrário. Porque ele também, quem é eleito a todos, não é eleito ao grupo dele. Ele é eleito a governar para todos. Então a gente tem essa mentalidade também, que se um cara é eleito a todos, ele precisa atender o anseio de todos. Graças a Deus, assim, as comunicações que eu tive com todos os nossos gestores, independentemente, municipais, que eu falo, independente de eu estar apoiando ou não, esses gestores sempre me receberam bem. Então, acho que, novamente, eu falo que Morrinhos é favorecido nisso, de pessoas que, independente do lado, às vezes, que você apoia, ainda tem uma cabeça de um gestor que te atende, te escuta, vê o lado, se é viável e se tem capacidade do município de te auxiliar, ele te auxilia. Às vezes o município não tem condição de te auxiliar no momento, mas ele te dá um caminho para você fazer também. Sempre a gente tem governantes que tentam ajudar a população. Então acho que é muito feliz. Morrinhos, ela só precisa a gente acertar no desenvolvimento para crescer. Eu acho que a gente está nessa evolução. Claro. A gente está 52 mil habitantes. Isso. Até, Você sabe qual que é a média salarial de Morrinhos? não tem esse dado. Eu também não é alta, não, porque isso se mede pelo custo de vida, né? O custo de vida de Morrinhos é baixo, né? É baixo. A média salarial tende a acompanhar isso, né? Você vai, por exemplo, uma comparação a Brasília, lá a média salarial é alta, né? É uma capital, a média salarial também aumenta, mas em Morrinhos não deve ser alta, não. Mas assim, o Júnior, até por isso que eu citei agora há pouco a importância que tiveram o Naftali e o Heleneide, foram prefeito em Morrinhos, né? Sem dúvida alguma. Agora, é fato também que Morrinhos, para desenvolver mais, e tem condições para isso, porque o setor produtivo de Morrinhos é forte. Eu já acompanho isso há muito tempo. Você tem empresas em Morrinhos que empregam, geram desenvolvimento e renda, e diversas empresas em Morrinhos. Você tem uma cooperativa forte em Morrinhos, que ela é importante não só para Morrinhos, nem para a região, ela é importante para o Estado. A gente tem várias, né? Uma que você é conselho administrativo, que é uma cooperativa financeira. Cooperativa de crédito, né? De crédito financeiro. Isso, e a Complay, né? Que é uma cooperativa de produção, exatamente, ao qual também faço parte dela. Exatamente. Olha tanto que é importante. O Cicobi Centro-Sul, que eu estou lá no Conselho de Administração, ele está em 10 cidades de Goiás. Quer dizer, não é importante só para Morrinhos, é importante para outra cidade também. E tem local, tem cidade. Só tem ele. Exatamente, duas, só tem Cicobi Centro-Sul como instituição financeira. O que isso ajuda? A pessoa que precisa de serviço bancário, não precisa deslocar, e você pode evitar até um acidente. Numa rodovia, a pessoa fez o serviço bancário e sofre um acidente. Ela não vai, ela fica na cidade, tem a instituição, então pode evitar até um problema nesse sentido. Mas de fato, assim, Morrinhos tem potencial para crescer,
porque o setor produtivo em Morrinhos é forte, o setor empresarial é forte, tem famílias tradicionais em Morrinhos, e não só em um segmento, em vários segmentos, o agronegócio, tem muito lavorista forte em Morrinhos, muito pecuarista forte em Morrinhos, A gente então, podia de pensar gado nessa leiteiro, de gado de corte. verticalização, né? Exatamente. A gente é um celeiro. Se a gente verticalizar essa produção. Exatamente. E tem outros segmentos, indústrias fortes em Morrinhos, algumas indústrias fortes em Morrinhos, né? Não vou citar nome não, mas para não tomar muito tempo, mas tem, então, o que eu quero dizer, o segmento produtivo em Morrinhos é forte, a iniciativa privada em Morrinhos é forte. O poder público, ele, com todo respeito, não estou falando aqui em forma de crítica, se ele não atrapalhar, ele ajuda muito. Não é crítica. Estou falando isso que o poder público ajuda muito, não atrapalhando, porque o setor privado é forte em Morrinhos. Agora, se o setor público puder e tiver condições de colaborar, vai alavancar ainda mais o setor produtivo e, consequentemente, o município. Morrinhos precisa realmente repensar questões políticas a nível de Estado. Se faz necessário, por exemplo, ter um deputado estadual, que ajuda bastante a cidade. Concordo. É um elo com o governo do Estado, é um elo com outras regiões do Estado, que pode trazer benefício para Morrinhos. Eu falo o seguinte, governador, por exemplo, você tem lá secretário, que é importante ter secretário da cidade, mas o secretário, ele abre a porta para o governador. O deputado não, o deputado é o governador que abre a porta para ele. Está aí uma grande diferença. Certo. Então é preciso realmente que o setor público tenha aí essa preocupação, que os políticos, na verdade, tenham a preocupação de a gente ter um deputado, uma representatividade forte a nível de Estado para contribuir com esse crescimento da cidade. Volto a frisar, porque o setor público, ele é importante para o crescimento, mas quem dá esse tom no crescimento é o setor privado. E o setor privado em Morrinhos tem dado recado, assim, e de maneira bastante impactante, tem ajudado no crescimento da cidade. Eu até Gerando vejo, emprego, renda, riqueza, né? até vejo um pouquinho a mais, sabe, Fernando? Esse candidato a deputado, a gente está longe de uma eleição de deputado ainda. Eu nem falo candidato, é necessário ter, né? Você Assim, tem que ter um candidato, mas nós obviamente. precisamos ter. Sim. E Morrinhos tem essa tradição. Sempre sai um candidato da cidade, morriense. Mas sai dois, né? Depois um atrapalha o outro. Mas eu acho que é aí, nesse ponto que eu gostaria de falar, que a gente precisa de um candidato, às vezes que tem articulação em todos os grupos, Para agregar. que ele converse com as diversidades de frentes que temos, todas as lideranças. Porque se sai um candidato também só de uma frente, aquele candidato, a tendência dele é gerar uma expectativa e atender um anseio do grupo que ele está inserido. A partir do momento que a gente tem um candidato que é amplo, tem a conversa em todos os ambientes e com todas as lideranças, acredito que isso favorece muito. Porque se a gente está tendo uma divisão, não é criticar que está tendo, sempre sai 2, 3 candidatos. É porque realmente então a política está dividida. A gente nunca teve um candidato que agregasse e somasse com os dois olhassem e falassem, não, esse pode me representar diante da Assembleia. Sim, você falou tudo, Júnior. Mas para isso, eu chamo a atenção que todos os articuladores políticos têm que ter essa preocupação. Diálogo também, né? Diálogo. E ser desprovido de vaidade pessoal. Pensar mais no coletivo. Né? Agindo dessa maneira, isso pode ser alcançado mais facilmente. Agora, eu reconheço que você tem razão. Para ter um deputado, obviamente, tem que ter um candidato. E o candidato tem que ter essa capacidade de ter trânsito livre em todas as correntes, ou seja, em todos os segmentos políticos do município. Isso vai facilitar muito. Mas quem faz parte desse segmento político também tem que ter essa preocupação em ajudar, em ser facilitador para achar uma pessoa que possa ter essa condição. Né? A gente até vai pensando isso e vai levando algumas coisas em consideração e a gente vê que o político ele tem esse poder de agregar ou dividir. E o empresário, como você falou também, ele tem que ter a mentalidade o quê? Eu sou empresário e eu penso o quê? Nós já trabalhamos, a gente tem esse DNA de trabalho, de produção, de achar esteira de produção para o nosso negócio, escoamento. Então, a política, o que a gente precisa da política? Ou de uma certa ajuda, ou que eles não atrapalhem. Eu faço a minha, as suas palavras. Então, o que a gente quer da política? Que eles não atrapalhem a gente.
só nos ajudem a desenvolver melhor, a gente avançar mais. É isso que todo político precisa. E quando a gente fala em articulação e desenvolvimento de conversar em diversos ambientes, o empresário tem isso. Porque a empresa dele independe de política. O empresário não está só esses 4 anos. Ele vem de 20 anos, 30 anos. Então passou o governo, entra o outro governo, passou o governo, reeleição do governo, outro. Então, sim, o empresário é contínuo, independente da política. Está aí também, às vezes, um papel do empresário ter poder e ter essa articulação com vários ambientes. Ele poder conversar com vários ambientes políticos em si. Claro. E tem uma característica também que o setor empresarial, o empresário pode fazer valer, que é a capilaridade que ele tem, né? Está presente em vários locais ao mesmo tempo. De que maneira? Comprando, vendendo, negociando. Então o empresário tem que fazer valer essa capilaridade dele, ou seja, de ter contato com pessoas de diversos segmentos também. Isso realmente é importante. Enfim, nós precisamos realmente preocupar com o que acontece na política no dia a dia, em todas as esferas da política. A gente não pode deixar as coisas passarem de maneira despercebida, afirmando que você não pode ter envolvimento com político, porque pode atrapalhar seus negócios. Não. Você tem que dimensionar que tipo de envolvimento você pode ter. Obviamente que dentro da sua empresa você não pode levar lá a política ferrenha que pode contrariar até o seu cliente, mas você tem que ter uma participação, no mínimo, nem que seja para acompanhar os acontecimentos do dia a dia no setor político. E assim, a gente olhando por esses pontos, Fernando, eu queria até fazer um convite aqui, que a gente já gravou com o presidente do Cicobi, que é o Lister, o qual você também está junto no setor de administração. É um cara que eu respeito muito e eu acho assim, que além de você, se você tiver um tempo de ouvir um podcast com ele, um PantaCast nosso aqui, pode até contribuir, mas eu quero convidar você a ir lá na cooperativa, eu acho que vai fluir mais a conversa com ele. E ele é uma pessoa de extrema experiência, eu acho que tem muito que contribuir. Toda vez que eu sento com ele, eu tenho um aprendizado com ele. E também falar um pouquinho daquilo que você falou, que é a vontade de agregar. Eu relembro as palavras do nosso prefeito atual, Joaquim Guilherme. Ele chegou e falou, a gente aqui na prefeitura, na gestão Joaquim Guilherme, a gente está disposto a agregar. Então eu vi uma atitude dele e até declarar isso, que é o quê? O prefeito está disposto a agregar. Então, se eu tenho algo contra ele, ele está me dando abertura de chegar lá e falar, eu estou disposto... No mínimo um diálogo, né? Isso, eu estou disposto a agregar com o projeto. Morrinhos, acima de tudo, né? Então, acho assim, ele deu essa abertura e espaço para qualquer um chegar e agregar com o governo municipal. Então, assim, eu quero até relembrar o que ele falou. E fiquei muito feliz, isso ver que a gente está entre amigos. Sim, além de tudo, de liderança, a gente está entre amigos. E a gente tem diálogo com algumas pessoas também. E a gente vê essa posição, Fernando. O que você acredita hoje que é o caminho da gente fazer para desenvolver mais essa questão industrial, igual você falou? Eu falo que às vezes a renda salarial que a gente pode alcançar um pouquinho mais é com a oferta de empregos também, né? Sim. Quando se tem mais ofertas de emprego do que mão de obras, a tendência é a média salarial subindo. Eu vi isso em Chapadão do Sul quando eu entrei. Então, sim. Isso é a lei da demanda. Da demanda. Então, como que seria para a gente trazer empresas industriais? O que você acha? A gente falar assim, ô Júnior, você está andando, e qual conselho você daria para mim fazer um convite ou uma mediação com o empresário para vir para Morrinhos? Qual que é o perfil? Eu não tenho dúvida que uma empresa de médio porte para vir para Morrinhos, ela tem que ter participação do poder público do Estado, porque há incentivos em Goiás para a instalação de empresas aqui. E esses incentivos, inclusive, são questionados até por outras unidades da federação. Então, por isso que eu volto a frisar, é importante ter representatividade no governo do Estado, e quem consegue isso é um deputado, por exemplo. Morrinhos já teve, no passado, a participação efetiva do governo do Estado para trazer empresas para cá.
Podemos citar aí uma meia dúzia de empresas que vieram para cá devido a incentivo do governo do estado. Tem iniciativa privada no crescimento na cidade, uma empresa menor que cresce? Tem. Iniciativa privada, de fato, tem isso. Mas para impactar e gerar empregos de imediato, essa participação do governo do estado é importante. Tumbiara, por exemplo, está recebendo aí uma grande empresa, uma empresa chinesa que vai fabricar motores, não é isso? Teve contribuição, acho que do estado também. Exatamente, teve a participação efetiva do governo do estado, inclusive indo lá na China para consolidar essa vida da empresa. Então, Morrinhos há muito tempo não tem, Júnior, essa participação do governo do estado para trazer para cá uma empresa que possa gerar emprego. Já teve no passado. Então, acho que isso se faz necessário. Aí entra naquela área que nós falamos agora há pouco. É articulação política local, junto ao governo do estado, fazer um deputado. Interesse também, né? Interesse também do governo do estado em olhar de maneira diferente para Morrinhos, que é uma cidade que geograficamente está bem localizada. Tem uma logística privilegiada, né? Exatamente, é isso mesmo. Estrutura boa, de rodovias boas, né, que tem BR passa dentro de Morrinhos praticamente. Então é uma cidade estratégica. Para ter mais investimento não está difícil, é preciso ter vontade para que isso aconteça. Então assim, eu vejo isso agregando muito, sabe, Fernando? E assim, eu tô aqui para contribuir também. Às vezes a gente não consegue mais encabeçar algum projeto novo. É impossível, eu já te falei da dificuldade minha, às vezes da gente estar viajando, tá desenvolvendo novos trabalhos. Só que assim, a gente se sente na obrigação também, e é satisfatório para a gente estar envolvido em alguns processos. Eu quero me colocar à disposição em qualquer coisa que eu puder agregar na associação comercial. A gente teve algumas conversas fora daqui para a gente trazer alguma capacitação de mídia dessa questão. A gente vai trabalhar nesse ponto. Você conta comigo, a gente vai trazer algumas coisas para Morrinhos, vamos trazer, buscar eventos que tragam então o combate à escassez de conhecimento. Vamos trazer conhecimento à população, a importância e acessibilidade de algumas ferramentas para isso. Então se conta comigo. Acho que a gente tem que agregar nisso mesmo. Tem esse amigo nosso também, que é uma cidade vizinha aqui, que se importa com vendas. É um cara que eu também falei para ele que quero estar junto nesse processo, nesse projeto, junto com ele. E às vezes conectar pessoas, que vai de encontro àquilo que a gente falou lá no começo, que você falou do network. Então hoje eu me encontro como essa pessoa, um mediador empresarial onde conecta pessoas. A gente fala que a gente tem uma habilidade de fazer um hot seat pessoal. Então, a gente coloca pessoas dentro de uma mesa que elas vão falar a mesma linguagem, às vezes vão fazer negócios em torno daquela mesa. Então acho que isso contribui muito, que nasce numa mesa, às vezes cresce para um crescimento familiar de inúmeras famílias. Por quê? Porque gera emprego, gera oportunidade, e ninguém tem condição de abraçar um projeto sozinho, aquilo que a gente conversou também, né? Falou, impossível alguém abraçar um projeto sozinho, tocar um projeto sozinho. A gente pode visualizar, mas para tocar esse projeto e ser efetivo, a gente precisa de um time. Tem que ter participação de pessoas. A gente fala muito aqui, né? A gente não é uma equipe, não é uma empresa. Todas as pessoas que estão juntas, a gente usa muito essa nomenclatura, um time. Então acho que a gente tem que acelerar para isso. É igual o futebol que você falou, né? Eu acho que religião, a gente vive, não vive a religião, mas vive a fé. Exatamente. Cada um vive a fé. Exatamente. O time, a gente torce. Foro íntimo, né? O time, a gente torce. E a política, o que a gente faz? Participa. No mínimo acompanha. Isso. Participar é importante, no mínimo acompanhar. Então a gente tem que mudar um pouquinho aquele diálogo de não poder discutir esses três fontes. E essa sua disponibilidade, Júnior, de poder colaborar de certa forma, especialmente com o setor empresarial, ela é importante sim. Se mais pessoas tivessem esse tipo de atitude que você tem, a gente poderia ter mais benefício, mais desenvolvimento, mais crescimento na nossa cidade. De fato, isso é importante. Nós agradecemos, não vamos dispensar, vamos realmente utilizar isso, porque nós acreditamos que as pessoas precisam ter momentos de aprendizado, de conhecimento, de troca de experiência, de informações, de oportunidade, de conversar, de aprender, de dialogar. Isso pode gerar, de fato, bom negócio para todos. Então, de certa forma, no momento oportuno, vamos sim estabelecer efetivamente essa parceria para
que possa contribuir com o setor produtivo de Morrinhos. Vamos sim, a gente Muito tem uma obrigado. cultura no Brasil de falar assim que a gente só começa o Brasil, o ano do Brasil só começa depois do carnaval. Não A pode gente ser. vamos mudar isso, né? Concordo com O você. produtor rural já sabe que não existe isso, né? Não tem feriado. Igual, feriado estamos plantando, estamos colhendo, é o trabalho diário. Mas assim, vamos estar conversando, vamos estar aproximando isso, não vamos esperar um ano somente. Eu acredito que é aquilo que você falou, todo mundo tem o que contribuir. Todo mundo. Não pense que, não, ó, aquele tem mais conhecimento, mas aquele tem mais conhecimento, mais lealdade. É aquele outro que tem. Então vamos valorizar a sua lealdade. Todo mundo tem espaço no time. E outra coisa, tem gente que tem menos conhecimento, mas pode ser um conhecimento específico. Isso, e assim, é importante. É aquilo que a gente fala também, os princípios são mais... Eu valorizo mais os princípios do que até o conhecimento, né? A gente tem que levar isso para a nossa vida. É porque você... Porque o conhecimento adquire. Exatamente. O princípio para você mudar de uma pessoa, vixe, é difícil. Pode até mudar, é difícil. Tá enraizado ali. Difícil. Então, assim, é Nós difícil. somos mutantes, mas... Isso. Porém, entretanto, contudo, não é fácil mudar. Não também concordo isso, Fernando. Eu quero te agradecer a oportunidade de estar sentado aqui com você. Eu acredito que essa conversa não é a primeira que a gente tem, mas é a primeira que a gente vai transmitir, né? Compartilhar. Mas não é a única também. Se Deus quiser. Acredito que vai ter outras aí. E o propósito casa muito, que é assim, o bem comum e a gente agregar com outras pessoas. O fator crescimento de outras pessoas. Gratidão por estar aqui com você. A palavra que resume melhor é essa gratidão mesmo. Você tem uma capacidade interessante, você despertou em mim alguns sentimentos. Né? Uau! E aí, em determinado momento, eu me emocionei, segurei aqui, mas acho que eu fui bem, eu sou emotivo. Mas não é vantagem ser emotivo, eu já ouvi falar que chorar é bom. Não. Você ter capacidade de dominar suas emoções é bom, é importante. Você pode realizar mais e melhor quando você domina as suas emoções. Então fica a dica. E foi um aprendizado com você. Eu consegui dominar as minhas emoções aqui com você. Uau, e eu quero falar assim que o seu feedback é muito importante. Porque na verdade é um feedback não somente de um participante, de um amigo. É um feedback técnico. É uma pessoa técnica aqui. Então o Fernando José é uma pessoa técnica, de capacidade, de potencial. E esse é importante, isso me motiva a estar continuando, a ter resiliência. Então são pessoas como você que motivam a gente a caminhar, a ir mais longe. No caminho a gente encontra muitas críticas e às vezes até pontos. Pessoas levantam pontos para você desistir. Porque tem gente que não fica satisfeito só criticar. Ele trabalha contra o seu trabalho. Isso a gente sempre vai encontrar pessoas assim. Mas só de estar aqui a gente já é vencedor, Fernando. Significa que a gente passou por tudo até aqui e venceu. Porque se não tivesse vencido, não estávamos aqui. A gente tinha morrido no caminho. Então se a gente está aqui, a gente é mais que vencedor. E eu vou te garantir que você está no caminho certo. Amém. E você está num bom caminho. Amém. Parabéns. E aquele que nos sustentou até aqui, a gente tem fé que vai sustentar a gente por muito, muito tempo. E as nossas gerações. Assim seja. Isso. Então, obrigado, Fernando. Obrigado. Te agradeço. Satisfação. E eu quero até reforçar um convite. Tem um amigo seu que trabalha muito aqui, que eu admiro muito, que é o Léo. A agenda dele é meio apertada, porque eu falo que ele é urgência. É uma agência de um cara só. Ele me falou mesmo que ele está realmente, eu contei para ele que eu recebi o convite, fiquei muito feliz. Falei, eu preciso ir lá, mas de fato muito eu estou esperando ele aqui, porque é um cara que eu amo de coração, assim. É um cara que eu admiro muito, muito. E sou grato pela vida dele, da pastora Carla, amo a família dele. Então a gente está aqui e te agradeço novamente, Fernando. E vamos caminhar junto. Eu acredito que o goiano vai dominar o mundo. Então, então é isso aí. E como presidente da Associação Comercial CDL, obrigado por você pegar produtos de Morrinhos e levar para outras regiões do país. Que isso. É importante. Divulga o setor produtivo de Morrinhos. Tamo junto. Muito bom. Tamo junto. Abraço. Obrigadão. Obrigado.